9.1, a rádio que toca notícia na nossa região. CBN, Café com Política. Bruno Silva, cientista político aqui com a gente, bom dia. Olá, muito bom dia, Sandra, muito bom dia, Felipe Pereira, bom dia a todos os nossos queridos ouvintes, tudo jóia por aí? Muito bom dia, Bruno, tudo bem e você? Tudo certo, Bruno. Em ordem. Estamos aqui acompanhando a repercussão, inclusive, em relação à renúncia do vereador Zé Carlos, do PSB. Ontem, a notícia é que ele deixou o Legislativo Campineiro, pegou alguns integrantes, inclusive, da base ali de surpresa. Lucas Neri esteve lá na Câmara, traz os detalhes pra gente. O vereador Zé Carlos renunciou ao cargo antes mesmo que a Câmara de Campinas votasse a abertura de uma comissão processante contra ele. A renúncia aconteceu depois que veio a público que o próprio vereador confessou ao Ministério Público de São Paulo que pediu propina a empresas terceirizadas que prestavam serviço para a casa. A confissão foi feita de um acordo de não persecução penal, assinado no dia 10 de junho. No documento, Zé Carlos admite que o dinheiro seria para ele mesmo, em troca da renovação ou manutenção de contratos. Com a renúncia, o processo de cassação foi automaticamente arquivado. Na carta enviada à presidência da Câmara, ele agradeceu aos colegas e aos eleitores. Zé Carlos estava no cargo há 21 anos e já havia presidido a casa. As investigações contra o vereador começaram depois que o empresário Celso Palma, responsável pela TV Câmara na época, denunciou o caso. Ele entregou gravações e e-mails ao Ministério Público, nos quais, segundo os promotores, apareceram pedidos de propina feitos por Zé Carlos e pelo então secretário de Relações Institucionais da Câmara, Rafael Creato. Os dois fecharam um acordo com o MP para não serem processados. Zé Carlos vai pagar R$ 151.800 em 15 parcelas. Creato, que também admitiu o crime, vai pagar R$ 45.450 em 12 vezes. Com isso, a Justiça considerou extinta a punibilidade dos dois. Já sobre os pedidos de cassação, em maio, os vereadores rejeitaram a abertura de uma CP, mesmo após uma CPI interna apontar fatos graves contra o vereador. No entanto, dessa vez, a mesa diretora aceitou um novo pedido. Porém, a renúncia de Zé Carlos aconteceu antes da votação no plenário. Zé Carlos já havia deixado a presidência da Câmara em outubro de 2022, quando as investigações vieram à tona. Rafael Creato foi exonerado do cargo de subsecretário legislativo em setembro do mesmo ano. Sobre a repercussão do caso, o líder do PSB na Câmara, o vereador Carlinhos Camelô, durante a sessão dessa segunda-feira, afirmou que o partido votaria favoravelmente à abertura da comissão processante caso a votação tivesse ocorrido. A denúncia, quando ela chegou pra gente, foi uma novidade, né? Que a confissão do vereador Zé Carlos, porque até mesmo aqui nessa Câmara, em qualquer lugar, a pessoa tem o direito à plena defesa, né? Tem que ter a defesa dela ali, e o Zé teve esse período, em momento nenhum, né? Falou pra gente sobre essa questão. E agora, quando teve ali a confissão, nós do partido, eu como líder da bancada do PSB, nos reunimos sim, e a gente tinha uma decisão da gente. A decisão, a gente não pode compactuar com nada errado, a gente tem que compactuar com aquilo que é certo. E se hoje fosse ter a votação do vereador José Carlos, a gente votava favorável à abertura da comissão processante, sim. Com a saída de Zé Carlos, quem deve assumir a vaga na Câmara é o primeiro suplente do PSB, o ex-vereador Ailton da Farmácia. De Campinas, Lucas Neri. O Lucas Neri aí trazendo então as informações. A gente lembra aqui que na entrevista, inclusive, que nós fizemos com o Zé Carlos no início do ano, né, para esse novo mandato, a gente o questionou, né, sobre esse processo. Na época ainda estava em segredo de justiça, mas ele alegava inocência naquele momento, né, que tudo seria esclarecido. Também falava, né, da sua vereança aí, que não queria participar mais de comissões da Câmara, né, porque já não tinha tanto interesse mais nas discussões. Aí, Bruno, fazendo esse apanhado geral, né, que análise você traz também aqui pra gente? Inclusive tentamos falar com o Zé, tá? Mandei mensagem hoje cedo para ele, mas por orientação aí do advogado, ele preferiu não se manifestar.
Ô Sandra, você tirou a palavra da minha boca. Eu ia comentar justamente sobre a nossa entrevista com o Zé, né? Logo no começo do ano, né? E aí acho que a frase que fica para mim é essa, né? Eu vejo o futuro repetir o passado, né? Parece uma coisa que não para, né, gente? Corrupção parece um negócio eterno no sistema político brasileiro, né? Seja ela numa dimensão pequena, seja ela numa dimensão monstruosa, ela tá o tempo todo voltando e sendo reiterada. E dessa vez nem precisou de ninguém iniciar a investigação mais a fundo internamente na Câmara, porque saiu da própria boca do parlamentar no âmbito do acordo do que ele fez do Ministério Público para não ter essa persecução penal e não ter outras implicações lá na frente, ficando, portanto, com a lógica de ressarcir o dano que acabou sendo cometido ali em virtude do desvio dos valores como um todo, né, Sandra? Agora, o que me chama a atenção dessa história toda é que se a gente voltar no histórico, nós estamos falando de algo que não começou em 2025, né? Felipe Pereira também, que é uma figura de memória ímpar, pode me ajudando nessa lógica. Isso começa em 2022, ou seja, de alguma forma, lá atrás, os membros anteriores da Câmara e do Legislativo, de algum modo, das duas uma, ou não tinham de fato elementos comprobatórios que pudessem levar adiante a época, e aí eu digo que começa em 2022, quando ele é afastado lá atrás do cargo da presidência, depois tem toda a operação do Ministério Público, a investigação sobre a questão do pedido de propina e tudo mais, e em 2023, ele acaba sendo alvo da comissão parlamentar de inquérito, né, que resulta lá na solicitação de abertura de uma comissão processante, o vereador nega tudo e no final das contas não dá em nada. O que me leva a pensar nessas duas questões, o Felipe, Sandro e queridos ouvintes. Primeiro, ou eles não tinham de fato nenhum elemento que pudesse tentar avançar, ou dois, não tinham o menor interesse e o menor desejo em conseguir avançar com uma investigação desse tipo para não gerar internamente talvez ainda mais problemas, porque se tem algo que a gente para pensar e é fato e é verdade, é assim, quem dirige a Câmara, independente se é Campinas, se é Hortolândia, Americana, Limeira, o que for, aquele que está à frente da Câmara tem um recurso muito grande e tem a confiança dos seus pares para ocupar aquela determinada posição. E aí o que me leva a crer que das duas uma, e não vou aqui acusar falsamente ninguém, ou não se tinha de fato elementos que pudessem avançar numa investigação interna do Legislativo para poder chegar em tudo isso, que era aquela coisa, né? Tinha cheiro de corrupção, tinha jeito de corrupção, mas ninguém mostrava efetivamente por A mais B que era uma prática ilícita. Ou não se teve vontade, apetite, desejo político de poder ir a fundo sob pena do que isso poderia resultar internamente na Câmara ou até mesmo entre os pares ali, por você estar diante do Zé, que cá entre nós, você não precisa ser muito... vamos dizer assim, muito expert, né, no assunto. Basta ver a trajetória política e os anos que está à frente do poder legislativo, que você consegue observar que é alguém que concentra recursos importantes. Recursos importantes do que tipo? Conhecimento de processo legislativo, conhecimento de quem trabalha dentro da casa, conhecimento dos trâmites, conhecimento de quem participa de processos licitatórios e assim por diante. Então, o que eu acho dessa história toda? Eu acho que lá atrás já falhou gravemente. Para a gente chegar agora, depois de tanto tempo, porque se lá atrás isso tivesse sido feito de uma forma mais exemplar, uma comissão mais efetiva, mais incisiva, talvez o vereador já tivesse lá atrás feito essa renúncia ou já tivesse tido um outro desdobramento, né? Agora precisou esperar isso, passar uma eleição, porque nós estamos a 6 meses do resultado, vamos dizer assim, da posse, né, como um todo, né, um pouco mais tempo do resultado, porque foi em outubro do ano passado, o vereador assumiu o cargo, nessa entrevista que a Sandra muito bem lembrou, a gente provocou até o fim para saber, mas vereador, você com toda essa experiência, com todo esse tempo, não vai assumir uma comissão, não vai ganhar direito, não, eu estou cuidando dos meus assuntos mais particulares, família, outras questões e tal, o que me leva a crer o quê? Que já tinha algo encaminhado no sentido de pensar, eu vou ter que de fato ficar pensando na minha defesa e no meu autocuidado, porque lá na frente isso pode vir a estourar em algum momento. Tá aí o que a gente acabou acompanhando, e de novo, da boca do próprio parlamentar, ninguém tá fazendo falsas acusações aqui, né? Eu já tenho uma impressão de que isso foi uma manobra para evitar qualquer tipo de perda de direito político. E que... da renúncia, né? Na renúncia. Renúncia. Da renúncia, sim. E que, não sei, ainda acho que pode surpreender e aparecer ano que vem como candidato a deputado. Não acredito muito não, pelo que ele conversou aqui com a gente. Eu acho que ele está mais desinteressado mesmo
com as questões políticas, né? A todo tempo ele falava das questões familiares, de saúde. Exato. Pode ser que ele deixe para trás tudo isso. Agora, o Bruno, também houve um questionamento, né, de legalidade disso tudo dentro da Câmara, e até nos bastidores falou assim, não, mas estava tudo regular, né? O Tribunal de Contas esteve aqui, viu que os contratos estavam acontecendo dentro do que era previsto, né? Mas houve aí, nesse processo, né, com o aval de outros vereadores, que foi a renovação do contrato, né, com o prestador de serviço, e a demora para que o presidente da Câmara tomasse essa decisão, que foi exatamente aí onde teria acontecido essa negociata, né? Exato. Então, eu acho que para um aprendizado, talvez, da Câmara, né, de estipular prazos, de deixar isso mais claro, né, para que o presidente tome a decisão, exponha, né, para que não se chegue até essas possibilidades paralelas, né? Não tenha dúvida, porque quem audita os contratos de maneira geral, além dos controles internos dos setores da Câmara, diversos, né, toda a Câmara tem sua controladoria, os seus órgãos, etc., você tem o próprio tribunal. Então, do ponto de vista técnico, né, Sandra, Felipe, queridos ouvintes, às vezes a coisa está ali, sim, completamente perfeita, está tudo orientado, está tudo correto, não há irregularidade que você consiga identificar no primeiro momento. Mas o problema todo está justamente naquilo que se faz às escuras, né? Escondido, vamos dizer assim, né? E como muitas das vezes, inclusive, e não seria novidade nenhuma, muitas aí dos processos licitatórios são fortemente direcionados. De novo, por mais que haja, né, setores fazendo esse controle, por mais que o tribunal vá em cima e às vezes faz as indicações daquilo que não está legal, de como deve ser refeito, repensado, né? Tem essa curva de aprendizado nessa história toda, mas aquilo que se negocia, né, de porta fechada, muitas das vezes, com as pessoas ligadas a essas empresas ou que é solicitado em troca disso tudo, é muito difícil de ser captado, né? É muito difícil de ser captado. Por isso que é aquela história, geralmente quem apura crime de corrupção, e eu acho que se tem algo que dá para a gente falar assim, olha, algo que veio de positivo do aprendizado do que aconteceu, não no âmbito local, mas no âmbito nacional, com a Lava Jato, foi o quê? Tem que sempre seguir dinheiro. Eu acho que esse é o ponto fundamental. E esse é um desafio grande, porque conforme você segue dinheiro, de alguma forma você consegue chegar, né, nas irregularidades, né? Não é simples, não é fácil, mas é o caminho. Ô Bruno, nós vamos agora chamar o Lucas Neri, que está ao vivo acompanhando a sessão extraordinária da Câmara de Vereadores, que vota, a Câmara já está em recesso, mas está votando hoje o relatório da comissão processante contra o vereador Vini Oliveira do Cidadania, com relação àquela história do Hospital Mário Gatti. Lucas Neri, bom dia. Bom dia, Felipe. Bom dia, Sandra, ouvinte da CBN Campinas, ao Bruno também. Tô aqui na sessão que tinha uma grande expectativa de que fosse uma sessão até curtinha, viu, Felipe? Porque nos bastidores aqui tudo está de acordo, meio que definido, tá? A absolução do Vini Oliveira deve vir em breve, isso por conta da mudança até de ideia de alguns vereadores que lá atrás, antes do início do processo, tinham essa tendência a irem mais contra, né? O Vini, no caso, aí, optando pela cassação, inclusive a grande maioria dos vereadores optou em abrir essa CP. No entanto, no meio do percurso, teve aí uma mudança de opinião, pelo menos de grande parte dos vereadores, em especial os vereadores da base. Essa votação ela ainda não aconteceu. O porquê? Nesse momento está sendo feita a leitura, tanto do processo, que são muitas páginas, tanto da defesa, que são muitas páginas também. O relatório do vereador Nelson Osseri, que foi contra a cassação do vereador Vini de Oliveira, assinado pelo vereador Nick Schneider, que também era membro da comissão. E então a vereadora Mariana Conte fez um relatório discordando do relator e também foi anexado tudo isso ao processo. Por que ia acabar cedo? Porque ia logo para as partes de defesa e tudo mais aqui. Porém, a vereadora Mariana Conte fez questão de que fosse lido todo o processo. Em contrapartida, o vereador Vini fez questão de que fosse lido toda a defesa. E aí, para retrucar, a vereadora Mariana foi lá e disse que vai ler também toda o relatório dela. Enfim, isso aqui deve ir longe.
e a expectativa é de que essa votação só aconteça aí no início da tarde. Eu acabei de ouvir agora o vereador Vini Oliveira. Ele está com boas expectativas, a gente vem percebendo nos bastidores aqui de que, de fato, a expectativa de que a maioria dos vereadores esteja com ele é bem grande, então ele está bem tranquilo. Mas vamos ouvir agora as palavras do vereador Vini Oliveira, que acabou de falar com a gente aqui. O sentimento é que eu pude me defender de forma ampla, né, contando agora com a compreensão dos meus pares, dos parlamentares, com relação à minha defesa final, ao relatório também do relator, assim como foi a decisão da comissão optando pelo arquivamento, né, por 2 votos a 1. Sempre cumpri com a minha função, na minha mais plena essência, com autonomia, mas também com respeito pela instituição Câmara Municipal, porque eu penso que toda cidade tem uma Câmara, mas poucas têm um poder legislativo. Campinas tem um poder legislativo e a gente precisa tocar isso, levar isso para frente, fazer o nosso trabalho como parlamentar. Eu espero que hoje os vereadores tenham esse conhecimento, que reconheçam isso, que votem contra a minha cassação. Bom, essas são as palavras do vereador Vini Oliveira. Eu vou seguir por aqui, Felipe e Sandra, acompanhando de perto tudo o que vai acontecendo por aqui. Muito obrigado, Lucas Neri, pelas informações. Essa mudança na Câmara, Bruno Silva, essa mudança de atitude, me parece mais 2 coisas. Uma, para manter o mesmo padrão, porque já tinha inocentado o Zé Carlos em outra oportunidade, em outra CP. E me parece também uma forma de tentar desviar, de não sofrer ou não vir a ira dos fãs de Vini Oliveira para cima dos demais vereadores. Felipe, eu acho que tem 2 dimensões aí. Eu acho que essas 2 que você coloca, elas são importantes, mas tem uma terceira aí, que eu acho que é interessante do que está acontecendo agora, especificamente, que o Lucas Neri trouxe para nós, né? O quanto ficou óbvio, né? Pelo menos para mim isso ficou mais óbvio do que nunca. A oposição estava com um apetite político muito maior de poder levar adiante esse caso do Vini do que necessariamente vereadores da base de governo, para não criar uma das hipóteses que você falou, que é esse desgaste desnecessário do legislativo frente à base do Vini como um todo, né? E aqueles que são os seus apoiadores. Tanto que essa decisão, por exemplo, da Mariana de ler todo a coisa, de estender muito mais, é o quê? Para guardar isso aí nos anais da história. Para dizer assim, fizemos a nossa parte. Quem se acovardou diante de não votar algo, alguma punição, alguma sanção, que depois responda lá na frente se outro caso, se outro acontecimento vier a ocorrer aí envolvendo o vereador como um todo. E eu insisto, particularmente, de tudo que eu vi, de tudo que aconteceu, dos argumentos, daquilo que a gente acompanhou como um todo, né? O vereador tem o pleno direito de fazer a sua atividade de fiscalização, mas precisa utilizar dos recursos que são recursos formais e não ter nenhum tipo de abuso de autoridade, de abuso de poder ao conduzir esse tipo de investigação. Nada de dedo em riste, nada de apontar injustamente, nada de ficar fazendo vídeo, né, que são vídeos que não permitem com que o outro lado, de alguma forma, vamos dizer assim, seja ouvido nessa história toda. Senão a gente vai cada vez mais institucionalizar o caos fiscalizatório, que era só o que faltava agora, né, Felipe? Pois é. Bruno, só para a gente fechar aqui a nossa conversa, né? Campinas agora já conta oficialmente com a Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres. A criação da pasta foi publicada no Diário Oficial de hoje, após a aprovação também do projeto que foi enviado pela Prefeitura à Câmara. Só que o nome de quem vai comandar a nova secretaria ainda não foi definido. A Débora lá atrás falou que não era ela e ninguém foi. Aí precisa saber, né, se eles estão demorando tanto porque eles não conseguem achar um nome de consenso, ou se eles estão demorando tanto porque aquilo que vai ser oferecido para a secretaria não tem sido atrativo politicamente para alguns, né? Enfim, vamos entender. Vamos entender a partir da definição do que o Dário der aí nos próximos passos dessa história toda, mas eu acho que é importante, simbolicamente é fundamental você ter a secretaria, desde que ela seja empoderada para poder tomar suas decisões, né, gente? Só completando aqui, a estrutura vai incorporar o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e foram autorizados 34 novos cargos e funções gratificadas, além do remanejamento de 4 cargos e setores da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social. Já aprovado também pela Câmara, né? Sim. Junto aí desse montante, remuneração e tudo mais. Isso.
Gente, agora é só fazer a conta, passar a régua e esperar para ver quem vai ser o indicado, mas de novo, né? A Câmara já aprovou tudo que queria, agora já estão entrando em ritmo de férias, né? É isso. A gente vai ver que nos próximos tempos aí vai ser bem devagar, né? É devagar, devagarinho, né? Felipe Pereira, como diria a canção. Bruno, até amanhã. Até, gente. Abraço, Sandra, Felipe, queridos ouvintes. Valeu, até lá. Tchau, Bruno. O momento certo para comprar o seu